Olá, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Leonardo da Mata. Aí está aí a nossa terceira parte da videoaula sobre sinalização celular. Nas outras videoaulas eu falei de uma forma didática sobre como é que uma célula se comunica uma com a outra através de sinalizadores extracelulares, né? Nessa aula aí você vai ver um tipo de sinalização extracelular, né, envolvido em um tipo de organela na célula, que é o chamado retículo endoplasmático liso, né, que hoje a literatura científica fala que é agranular. Eu vou falar sobre o IP3, que é o inositol trifosfato, né? Essa sinalização celular tem a ver com a questão do aumento da concentração de cálcio nas células, né? Então, na minha aula eu falei sobre a sinalização celular, eu falei o quê? Que para uma célula poder se comunicar com a outra, ela precisa liberar substâncias químicas. Então, essas substâncias químicas, elas se ligam em receptores de membrana, né? Esse receptor pode estar na membrana, pode estar no núcleo da célula, pode estar em alguma organela, né? E nessa videoaula, né, o canal aqui fica ligado, nessa videoaula a gente vai ver sobre a questão como é que o IP3 age, né, dentro do retículo endoplasmático liso, tá? Bom, pessoal, voltando aqui sobre a questão da comunicação celular, eu falei o seguinte, que é impossível, né, a gente falar de comunicação celular sem não falar sobre a questão dos receptores, né? Então, o que são receptores? Receptores são proteínas presentes nas células em que os mensageiros químicos vão se ligar neles, tá? Então, existe proteína específica para receber os mensageiros químicos e assim alterar o comportamento da célula. Então, essas proteínas chamam o quê? Chamam-se de receptores. Então, outro tipo de receptores, além de receptor de membrana, receptor de citoplasma, receptor de núcleo, a gente vê a questão dos receptores de membrana, que são o quê? Conforme vocês estão vendo aqui, são receptores localizados em membranas de organelas, tá? Então, o exemplo aqui é uma organela da célula que eu vou citar o exemplo, né? Então, por exemplo, você tem lisossomo, você tem o retículo endoplasmático liso, rugoso, você tem mitocôndria, você tem também, no caso, peroxossomos, tá? Você tem também o núcleo da célula, também é uma organela também. Então, todas essas organelas que eu citei aqui para vocês possuem receptores em suas membranas, tá? Então, o exemplo aqui que eu vou citar é o retículo endoplasmático, tá, agranular, que é o antigo endoplasmático liso. Por que ele recebe esse nome, né? Conforme vocês estão vendo aí aparecendo no vídeo, né, esse retículo ele recebe o nome de agranular ou liso porque ele não possui ribossomos aderido nele, não possui ribossomos. Então eu vou explicar o seguinte: exemplo de receptor presente nessa organela aqui, retículo endoplasmático agranular. A questão do retículo agranular, do inositol trifosfato, que é uma substância produzida pela célula, e do cálcio. O que ocorre aqui, professor? É o seguinte: aqui você vê o núcleo aqui da célula e você vê o retículo endoplasmático liso ou agranular. Existe uma substância chamada que a célula produz, né? Quando a célula ela é ativada, ela produz essa substância aqui, ó, IP3, que é inositol trifosfato, conforme você está vendo aqui, ó. IP3 significa inositol trifosfato, que é uma substância que a célula produz. Então a célula está ali e a célula recebe um estímulo hormonal, recebe um estímulo de algum mensageiro químico. Então ela produz dentro dela, né, o inositol trifosfato. Então esse inositol trifosfato ele vai atuar o quê? Ele vai atuar no retículo endoplasmático agranular, que é o antigo liso. O que vai acontecer aqui? Esse IP3 é o mensageiro químico intracelular. Por quê? Porque atua dentro da célula. Então esse IP3 vai o quê? Vai se ligar no seu receptor específico. Quando esse IP3 se liga no receptor específico, o que vai acontecer aqui? Aqui os canais de cálcio no retículo endoplasmático agranular vão se abrir. Quando se abrem, o cálcio sai daqui de dentro dessa organela e vem aqui para fora para o citoplasma celular. Assim esse cálcio vai o quê? Vai ativar grupos enzimáticos celulares, tá? Algumas enzimas celulares. Por que eu estou explicando isso daqui? Isso aqui é o resumo do resumo do resumo. Por quê? Para indicar que existe um receptor de organela, tá? No caso, retículo endoplasmático agranular ou liso. Então, esse daqui, ó, que eu estou vendo aqui tracejado, é um receptor de IP3. Então, esse aqui é um exemplo de receptor de organela. Por quê? Porque está presente na membrana da organela do retículo endoplasmático agranular. Então, esse receptor aqui, ele vai receber o IP3. Então, o IP3, que é o inositol trifosfato, vai se ligar nesse receptor aqui. Para quê? Para ativar o quê? Para abrir os canais de cálcio e assim ativar outros grupos, o quê? Enzimáticos. Então aqui você vê um exemplo de receptor de organela. No caso do esquema aí, o IP3 e o cálcio. Falou, pessoal?
Bom, e essa foi a nossa aula, né, nossa videoaula sobre sinalização celular. Você entendeu como é que age o IP3, né? Fazendo uma correção aí, o IP3 é um sinalizador intracelular dentro da célula, né? Espero que vocês tenham gostado. Curte aí, segue meu canal aí e bons estudos para todos vocês.